Saudações, internet! No vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre a introdução que normalmente a gente faz antes de iniciar os trabalhos de defesa, num mestrado ou num doutorado, no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Esse é um rito que varia, então, em determinados institutos nós não temos esse momento inicial de explanação, nós passamos já para as arguições, mas no museu existe esse costume da gente fazer essa apresentação inicial. Então, é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Acontece também de vocês terem que fazer esse tipo de apresentação quando vocês estão defendendo um TCC, uma monografia. Então, eu gostaria de deixar aqui uma tentativa minha de sintetizar um trabalho maior em 15 minutos, para servir de introdução antes da defesa, tá? Então, vamos tentar ficar aqui dentro dos 15 minutos que eu me propus. O tema da minha defesa, da minha dissertação, é a distribuição espacial dos santuários de Atena e Deméter em sítios gregos da Sicília Antiga, então entre os séculos VIII e V a.C. Aqui no título eu já escolhi deixar tanto o meu recorte espacial, a Sicília Antiga, essa é a maior ilha do Mediterrâneo, ela está no território que pertence à Itália, mas a ilha tem uma série de ações de prerrogativas de autonomia. Nós temos também que ali temos um recorte temporal por volta do século VIII até por volta do século V. É um limite que não é rígido, é um limite mais fluido, que nos permitem avançar ou voltar um pouco para entender certos processos. A minha orientadora é a professora doutora Elaine Farias Veloso Irata. O meu mestrado foi realizado no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, e eu tive o financiamento da CAPES, muito importante ressaltar esse financiamento público, em tempos que nós estamos vivendo agora, é importante a gente valorizar essas iniciativas públicas, tanto quanto a CAPES, quanto o CNPq, quanto a FAPESP. No meu caso, eu tive financiamento da CAPES e ele foi imprescindível para a realização desse trabalho. Eu faço parte do LABECA, do Laboratório de Estudos da Cidade Antiga, e agora eu vou dar início à apresentação aqui. O nosso objetivo, ou os objetivos que se desdobram do principal, foram, primeiro a gente quis analisar a distribuição desses espaços sagrados, dessas duas divindades, a gente vai perceber que acabam sendo três, porque Perséfone e Coré também acaba sendo interligada a Deméter, entre os séculos VIII e V na Sicília. Esse foi o nosso objetivo maior, entender essa distribuição. E disso decorreram alguns outros subobjetivos que foram aparecendo. Então, por exemplo, onde estão localizados esses lugares no território políade e adjacências? É na haste, é na cora, essas adjacências que aqui eu estou chamando, estou me referindo a centro-indígenas próximos. Tá? Indígenas é o termo que a gente usa para esses habitantes que eram não gregos e que já estavam na Sicília antes da chegada dos gregos, dos helenos. Nós podemos pensar em algum padrão ou tendência nessa distribuição? Ao olhar o compêndio de dados, já dá para a gente ter uma ideia sobre isso. O que esse cenário nos sugere sobre a relação apoiquia-metrópole? É parecida? É diferente? Quais são as semelhanças? O que a preponderância de uma divindade pode sinalizar ao colocarmos os dados lado a lado com a história das apoiquiae, que são essas fundações gregas na Sicília? Dá para a gente tentar articular e gerar uma hipótese de por que temos essa tendência ou não? As nossas fontes foram Homero, Ilíada e Odisseia. É incontornável não ler Homero enquanto a gente está estudando a antiguidade helena. Nós temos que Homero, Ilíada e Odisseia foram compostas aí por volta do século VIII a.C., mas isso é debatido, discutido até hoje, faz parte da questão homérica. Hesíodo, os Trabalhos e os Dias e a Teogonia, também aí por volta do século VIII. Os hinos homéricos, que não são de autoria de Homero, mas como eles guardam muitas características similares, tanto em composição, em sonoridade, e etc., com a obra homérica, eles foram cunhados, batizados dessa forma de hinos homéricos. Aí por volta do século VIII, mas a gente vai ter hinos que pertencem ao século VI, ao século VII, tá? Então aí é bem fluido. A obra do Heródoto, século V, né? Histórias. Heródoto dá conta das guerras médicas, é isso que ele está tratando, entre outras coisas. Tucídides também, no século V, na história da Guerra do Peloponeso. Diodoro Sículo, aí já do primeiro século a.C. Pseudo-Apolodoro,
do século I e do século II depois de Cristo, e Pausânias do século II depois de Cristo também. São algumas fontes. E da cultura material, que aqui é o centro, é o nosso corpus principal. Nós vamos tratar com a localização no território político de adjacências e planimetrias desses espaços sagrados de Deméter e Atena na Sicília Antiga, assim como a localização no território e a planimetria desses mesmos espaços pertencentes a essas divindades, né, do espaço sagrado pertencente a essas divindades, lá nas metrópoles das Apoiquiae. E também usamos o material votivo de ambos os contextos, quando nós temos os dados, tanto de contexto metropolitano quanto do contexto siciliota. O nosso capítulo 1 foi dividido em 2 sessões. A primeira sessão ela dá conta do tema do colonialismo e a produção do conhecimento, da relação que as demandas do presente têm, não só com o trabalho do historiador ou do estudioso do passado, como disse o Lucian Febvre, mas a gente percebeu, isso ficou bastante flagrante nas análises, que essas demandas do presente elas acabam interferindo em toda a produção humana. Toda a produção humana do presente é influenciada pelos seus arredores, pelas demandas do presente, não só a do estudioso do passado. E o desenvolvimento da arqueologia na tensão de forças políticas, econômicas e, paulatinamente, também acadêmicas, e a sua relação com esse colonialismo, que é uma relação umbilical até. A seção 2 dá conta da arqueologia dos espaços sagrados e de certos conceitos, então a gente bate na tecla de que as palavras têm história e os conceitos guardam em si debates, e esses debates muitas vezes são incontornáveis de serem feitos, para a gente poder entender melhor e poder usá-los como ferramentas analíticas. Então, trabalhamos o conceito de espaço, lugar, território, paisagem, as possibilidades e limites de cada um. Então, a minha ideia, na sessão 2, a nossa ideia foi apresentar todas as ferramentas, a nossa caixa de ferramentas, e depois a gente vai escolhendo uma ou outra de acordo com o seu melhor desempenho para analisar certos aspectos da nossa pesquisa. No capítulo 2, a gente também dividiu em 2 subseções. A seção 1 vai tratar da expansão grega no século VIII, então as hipóteses sobre quais motivos teriam influenciado, inspirado esse movimento, quais eram as dinâmicas das fundações, seus agentes, as regiões mais impactadas, e também não dá para fugir do debate sobre os conceitos, colônia, poiquia, expansão, diáspora, enxameamento, pré-colonização. Quais são os limites desses termos? Quais são os debates em volta deles? Quem é o oiquista? Qual foi o papel de Delfos? E a ilha da Sicília, como estava nesse momento? Então, foram coisas que a gente tratou na sessão 1. Na sessão 2, nós nos detivemos aqui entre o divino e as pessoas. Então, tratar aspectos da religião grega aqui, colocada de modo muito lato, muito abrangente, como as relações entre os seres humanos e o sobrenatural, transcendental, insólito, tá? Eu não estou entrando no debate aqui se eu posso usar o termo religião ou não, tratei disso mais abertamente, e o seu desenvolvimento, a religião grega e o seu desenvolvimento ao longo do tempo, com ruídos, rupturas, continuidades, desde o período minoico, micênico, até o período que a gente está estudando. Para quê? Para entender as deusas que nós estamos estudando. Então, Atena, Deméter e Coré. Coré apareceu. É incontornável você estudar Perséfone e não estudar Perséfone e não estudar Deméter. Deméter e não estudar Perséfone, porque elas aparecem quase sempre juntas na Sicília. E as suas genealogias, mitos, diversidades de atributos, oferendas e também a relação com o espaço que elas têm. No capítulo 3, aqui é o nosso corpus. Nós temos as cidades trabalhadas, os espaços sagrados dessas cidades, com planimetrias, mapas e uma série de características. Então, trabalhamos com as Apoiquiae, Naxos, Catânia, Leontinos, Siracusa, Casmene, Eloro, Camarina, Mégara, Megribleia, Selinonte, Gela, Agrigento e Rimera. E das metrópoles, trabalhamos com os dados de Erétria, de Cálcis, de Corinto, de Mégara, de Rhodes e de Creta. Eu destaquei ali nas Apoiquias, com uma cor diferente, as Apoiquias que também se tornaram metrópole, por elas fundarem outras Apoiquiae.
Então, Megara fundou Selinonte, Gela fundou Agrigento. E do lado das metrópoles, eu destaquei ali Zancla e Messina, porque ela não fica lá no mundo Egeu, ela fica na própria Sicília, e ela fundou Rimera. Aqui nós temos um mapa da Sicília, um print do Nausito, do nosso banco de dados do Labeca. Cada pontinho desse aí é uma fundação grega na Sicília, com exceção desses 3 círculos, que são fundações de origem fenício-cartaginesa, aquela única no ponto extremo ocidental, e essas outras 2 de azul são fundações de origem fenício-cartaginesa. Tá? São fundações de origem indígena, desculpa. Aqui nós temos sinalizado as cidades onde existem santuários de Deméter e Coré e Atena, com exceção deste aqui. Esse sinal é a cidade de Casmene. Casmene só tem santuário para Atena, não tem para Deméter e Coré, que a gente tenha descoberto até agora. E aqui são algumas categorias que nós criamos, inspirados nas categorias da Veronese, para trabalhar, para caracterizar essas nossas apoiquias. Então, o código do espaço sagrado é inspirado na própria nomenclatura do Labeca. Então, Siracusa, colocamos Cir, 7, porque é o 7º espaço sagrado. Localização, onde está esse espaço sagrado? É uma gruta? Está numa estrada? Está próximo de uma estação ferroviária, como acontece? Onde está esse espaço sagrado? O contexto geomorfológico, se a gente está tratando aqui de uma acrópole, de uma planície, de um planalto, de uma gruta, sei lá, de um vale, de um declive. A altitude, a localização contemporânea, que província da Sicília está hoje, a posição em relação à apoiquia, urbana, suburbana, extra-urbana, já em contexto de centro indígena. A descrição já é o aprofundamento da caracterização desse espaço sagrado, materiais e técnicas de construção, materiais votivos, divindades titulares, datação, ordem de grandeza, notas, quando tinha alguma característica interessante a ser destacada, e a bibliografia. Nós também usamos outros autores. Primordialmente, usamos Veronese e o banco de dados do Labeca. Mas também esse outro compêndio de autores que está aqui na direita de vocês, nesse box. Então, Anderson Stoyanov, Blinkenberg, Budski, Susan Cole, Michel Glass, e aí vai. Hansen Nielsen, a professora Irata, o Robson, Stilwell, um monte de gente a gente usou para complementar o nosso catálogo. De posse do catálogo, então, a gente foi para o capítulo que, com certeza, é um dos mais difíceis de serem escritos, que é o capítulo 4, o capítulo de análise, onde você vai fazer a alquimia da coisa. Você vai pegar os seus dados, o seu corpus, e vai usar as ferramentas que você já forjou, que você já reuniu, que você já trabalhou, já discutiu lá no capítulo 1 e 2, para tentar tirar suas conclusões, para você defender as suas hipóteses explicativas. Então, a gente estava articulando ali a cultura material das apoiquias com a das metrópoles e também o processo histórico da ilha e do mundo grego. Não dá para fugir disso. Então, tentamos conversar com esses pilares. Quanto à quantidade de espaços sagrados de cada divindade, a presença delas na mesma apoiquia, a fundação, desenvolvimento e abandono desses espaços sagrados, a posição na apoiquia, o contexto geomorfológico, a altitude, os tiranos e as deusas, e o material votivo. Tudo isso a gente reuniu, fez tabelas, fez gráficos, diagramas de Venn, para tentar entender e traçar hipóteses explicativas. Aqui é só um exemplo, é um gráfico que a gente fez inspirado em um gráfico da Veronese, mas a gente dividiu, ela junta as divindades quitônicas com Deméter e Coré, então dá 52 espaços sagrados. A gente dividiu. Deméter e Coré são espaços onde a gente tem quase certeza de que são de Deméter e Coré, dos 34, 22 nós temos certeza, e as divindades quitônicas, a própria Veronese caracteriza assim. Então, nós dividimos, deixamos ali ela em separado na hora da análise. São divindades que talvez tenham sido espaços sagrados de Deméter e Coré, mas também pode ser que não, porque nós tínhamos outras divindades quitônicas. Hécate, tínhamos Hermes, também tem um aspecto quitônico, tínhamos Hades, outras divindades que poderiam estar sendo cultuadas nesses espaços com essa alcunha. Outra hipótese é que Coré possa ter sido cultuada sozinha, mas só em um espaço em Camarina e o outro em Agrigento. Mas aí já é mais fraca a nossa hipótese, por isso só mencionei ela. Aqui é um gráfico que a gente fez
para mostrar a distribuição dos espaços sagrados nessas fundações gregas. Dá para perceber, então, que Gela tem um protagonismo dentre o número de santuários de Deméter, junto com Siracusa. Gela tem 12, Siracusa tem 5. Já as divindades quitônicas vão aparecer com maior protagonismo em Agrigento e Leontinos, e Atena ela vai ficar mais ou menos distribuída aí, mas com exemplares de 2 em Selinonte, Himera e Gela. Nossas conclusões, já fechando para partir para a arguição. A gente chegou à conclusão da influência das demandas do presente na construção do conhecimento. Isso fica flagrante quando a gente estuda a história da arqueologia, o desenvolvimento dessa disciplina, e dá para você extrapolar para as outras produções do conhecimento. Elas respondem a demandas do presente. A viabilidade do uso dos conceitos de espaço, lugar e território, que foi o que a gente aproveitou do capítulo 1, no estudo da antiguidade. Esses conceitos estão muito ligados também à geografia, mas desde a década de 70, pelo menos, a arqueologia já vem usando eles. A interligação entre a expansão grega, a experimentação e a estruturação da polis lá no mundo antigo, lá no mundo heleno. O sagrado como estruturante relacionado às demais esferas da vida, muito mais do que hoje em dia. A rica relação com o outro, então temos uma relação de tensão, negociação, guerras, acomodação e as trocas culturais. Os ecos religiosos das metrópoles e a reelaboração de traços das divindades em espaço siciliota. Então, o exemplo máximo, a Atenalíndia lá de Lindos não é a mesma Atenalíndia cultuada aqui em Gela, embora o nome seja o mesmo. O desenvolvimento histórico do culto das duas deusas, aqui Deméter e Coré, tá? E a influência das estruturas e das conjunturas na construção do revigoramento desse culto. Então, pessoal, é isso que eu quis deixar para vocês. Aqui está a minha bibliografia. É aqui que eu encerraria a minha introdução e daria início à arguição, passando a palavra para os arguidores. Cada um fala mais ou menos meia hora e você tem direito de responder meia hora. Isso, no mestrado, você tem 2 arguidores, no doutorado, normalmente são 4. Mas tem institutos que você tem 3 arguidores. Por exemplo, na história, eu não sei se ainda é assim, mas na FIFELESH você tinha 3 arguidores para o mestrado, tá? Então é isso, pessoal. Espero que ajude vocês no momento de defesa, no momento de apresentar seu TCC. Por hoje é só, e boa sorte a todos, e vamos seguindo.